Bom dia a todos. Em nome da Câmara e em nome da Comissão Legal, agradeço a presença de vocês. Eu sou o Felipe Butossons. Eu gostaria de apresentar brevemente a nossa Câmara, porque eu vejo que alguns dos participantes hoje ainda não são associados. A nossa Câmara é a Câmara Bilateral mais antiga do Brasil. Esse ano completamos 123 anos, oferecemos serviços que vão além daqueles serviços clássicos que se entende por uma Câmara de Comércio, inclusive oferecemos locação da sala da Câmara, muitos serviços que podem realmente interessar vocês. Então, antes de mais nada, convido todos a conversarem com a Gabriela, se tiverem interesse em aderir à nossa Câmara. O nosso evento hoje não poderia ser mais atual, ele é relativo às recentes medidas tributárias anunciadas pelo nosso governo federal, notadamente em matéria de recuperação fiscal, e o palestrante não poderia também ser uma pessoa mais apropriada a esse evento, o Geraldo Mascarenhas, que é sócio da área tributária do Xenu. Ele foi membro do CARF, na época se chamava Conselho de Contribuintes, é professor também de Direito Tributário e possui muitos anos de experiência na área. Como o currículo do Geraldo é muito extenso, não vou me delongar falando sobre ele, já passarei a palavra direto a ele. Geraldo, a palavra é tua. Muito obrigado, Felipe. Agradeço muito à Câmara de Comércio França Brasil pela oportunidade de nós podermos debater no dia de hoje esse tema. É realmente um tema atual. Eu acho que para alguns contribuintes ele pode ter um interesse bastante especial. E de forma que eu agradeço não tão somente ao Felipe e à Câmara, como agradeço a cada um dos presentes que dedicou aí nessa manhã de terça-feira esse período aí de 40 minutos, 1 hora, talvez um pouquinho menos, para nós falarmos sobre esses temas. Eu, de fato, fico muito feliz com o fato de vocês poderem dedicar esse tempo para esse breve debate que faremos no dia de hoje. O tema realmente é bastante atual. Nós falaremos sobre a portaria conjunta Receita Federal, Procuradoria número 1, falaremos sobre a medida provisória 1160, sobre a medida provisória 1159, sobre a portaria número 2, que são temas que foram introduzidos agora no início do ano pelo novo governo e que podem ter reflexo a depender do perfil de dívida de alguns clientes ou perfil de contenciosos administrativos de cada um dos contribuintes. Eu vou dividir, então, sem mais delongas, a tela com os senhores, em 1 minuto só, para que eu possa projetar uma breve apresentação. Só um instante. Eu imagino que os senhores já estejam vendo a minha tela, imagino eu. Só pediria que confirmassem. Tá visível? Tá perfeito. Perfeito, então, pessoal. Então, falaremos sobre essas alterações legislativas e vamos começar, antes de mais nada, perdão, em caso de dúvida, em caso de algum tipo de ponderação, por favor, me interrompam. Não há necessidade aqui de aguardar até o final para que nós possamos debater e traçar algum tipo de comentário sobre as questões. Então, por favor, fiquem à vontade para me interromper. Eu não consigo ver aqui as mãozinhas levantadas, então, por favor, abra o microfone, me interrompam e eu ficarei feliz em poder contribuir com algum tipo de resposta, caso eu a tenha. Em caso contrário, a gente debate e eu me comprometo a enviar logo em seguida. Então, o primeiro ponto que nós trataríamos seria realmente quanto ao chamado Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, que nada mais é, pessoal, do que uma extensão do Programa de Transação Resolutiva que decorre da Lei 13.988. Então, é algo que, obviamente, tem novos contornos, tem nova feição, mas a origem, a base desse programa de redução de litigiosidade, que vem tratado nessa portaria conjunta Receita-Procuradoria número 1, do dia 12 de janeiro, nada mais é do que, volto a dizer, tanto a Lei 13.988 quanto a Portaria 6757 de 2022. E nesse cenário, deixa eu passar aqui. Bom, pronto. E nesse cenário,
Essa transação tem por objetivo os contenciosos administrativos no âmbito das delegacias de julgamento, no próprio CARF, que sejam de pequeno valor ou não, e inscritos em dívida ativa. Tá? Elas têm por origem tratativas quanto à concessão de parcelamentos. Vocês vão perceber que os parcelamentos não são aqueles dos refis clássicos de 120 meses, etc. Não é esse o objetivo desse programa. Quase todas as previsões são para curtíssimo prazo, o que talvez dificulte a adesão a esse programa. Descontos. Esses descontos são tratados especificamente para os créditos de natureza recuperável de difícil recuperação, dentro da classificação que a portaria 6757 traz. Utilização de crédito de prejuízo fiscal e da base de cálculo da negativa, isso é bastante relevante, bastante útil, volto a dizer, a depender do perfil de cada um dos contribuintes, e a possibilidade de utilização de créditos próprios ou adquiridos de terceiros, decorrente de decisões passadas e julgadas, ou seja, precatórios e outras questões quanto a esse ponto. Período de adesão relativamente curto, do dia 1º de fevereiro ao dia 31 de março, sempre via o portal ICAC. Essa adesão implica na suspensão do processo administrativo, implica naquele conceito inequívoco de reconhecimento da dívida, ou seja, o processo administrativo não só fica suspenso, mas fica manifestado o procedimento por parte do contribuinte de que a dívida é reconhecida, e em existindo depósitos, esses depósitos são convertidos em renda em favor da União. E especificamente para os créditos de natureza recuperável de difícil recuperação, possibilidade de desconto de até 100% de juros e multa. Bom, e aí nós temos dois tipos de programas, digamos assim. Primeiro, os referentes aos créditos em contenciosos administrativos, o que a gente diz com os recursos pendentes. Para esses que são recuperáveis ou de difícil recuperação, redução de até 100% dos juros e das multas, com limite de 65% de cada crédito. Ou seja, você pode fazer a redução integral da multa e dos juros, desde que preservado 65% do crédito original. E sendo que dessa parcela restante, 30% seria pago em dinheiro, em 9 prestações, e o restante com a possibilidade de utilização do prejuízo fiscal e da base negativa constituída até o dia 31/12/2021. Para aqueles que são classificados dentro da provisão da portaria 6757 como de alta e média recuperação, pagamento de no mínimo 48% do valor consolidado em 9 prestações, e o restante com uso de prejuízo fiscal e base negativa. Pessoal, aqui um parâmetro. Lembrem, conforme comentei algum tempo atrás, nós estamos falando de um programa de transação. Nesse contexto, toda essa questão referente à classificação do crédito como sendo recuperável ou de difícil recuperação, ou de alta ou média recuperação, são tratados pelas autoridades fazendárias. Ou seja, quando do processo de negociação, de transação, melhor dizendo, perante a autoridade fazendária, haveria, então, essa classificação a depender dos critérios que são trazidos pela portaria 6757. É bom lembrar que lá no artigo 25 dessa portaria, ela traz a indicação do que seriam os créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. E ele fala claramente que são aqueles que estão inscritos em dívida ativa há mais de 15 anos e sem algum tipo de garantia ou suspensão da exigibilidade, ou pode ser também os que estejam com possibilidade suspensa por decisão judicial há mais de 10 anos, além daqueles que têm por titularidade devedores falidos, em recuperação judicial, liquidação judicial, etc. Esses, então, segundo a portaria 6757, são tratados como recuperáveis ou de difícil recuperação. Por outro lado, aqueles indicados como de alta ou média recuperação não são tratados expressamente por essa portaria e são classificados, então, pela autoridade fazendária, dentro de critérios que eles utilizam, principalmente excludentes em relação aos critérios dos próprios créditos recuperáveis ou de difícil recuperação. Então, isso é importante ter em mente, porque, além de se observar a própria portaria, dependerá de uma classificação que será feita
pela autoridade fazendária, na medida em que nós não estamos tratando de um refis, que bastaria a simples adesão, mas sim de um programa de transação. Para os demais créditos que não se classifiquem como irrecuperáveis, difícil recuperação alta ou média, tem a previsão, por parte da portaria conjunta número 1, de que esses recursos pendentes de julgamento, seja na delegacia ou no CARF, poderão ter o pagamento de 4% de entrada, e esses 4% podem ser pagos em 4 parcelas mensais, então seria 1% por mês, digamos, dentro desse limite de 4 parcelas, e o restante com redução até de 100% dos juros e da multa, observado os seguintes limites. Havendo a redução de 65%, o limite são de 2 prestações. E havendo a redução no volume de 50% do crédito, 8 prestações. Então, percebam, senhores, conforme disse, é bem distante daqueles refis milagrosos que existiam há algum tempo atrás, de pagamento em 120 parcelas e tudo mais. Nós estamos, de fato, falando de um programa cuja atratividade talvez não seja tão alta, né? Talvez seja, sim, para aqueles que tenham interesse em liquidar débitos com prejuízo fiscal de base negativa. Mas para os demais, que eventualmente tenham por interesse em fazer o pagamento 100% em dinheiro, pagamento via recolhimento, fato é que as prestações não são tão numerosas. E isso, o que é um consenso geral, talvez não seja um estímulo muito positivo à adesão por parte dos contribuintes, pelo menos é o que se tem dito, é o que se tem entendido. A segunda parte, ela talvez não seja tão aplicável a esse público, refere-se aos pagamentos de contenciosos de pequeno valor, até 60 salários mínimos, que implicam pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. Aqui, o pagamento é de 4%, igualmente em 4 prestações, e seria pago em 2 prestações com redução de 50%, ou em 8 prestações com redução de 40% nessa circunstância. Então, novamente, volume baixo, números baixos de parcelas, o que desestimula essa adesão. Mas o ponto relevante, conforme eu comentei, é a questão referente à utilização de prejuízo fiscal e base negativa. Essa possibilidade fica clara que ela pode ser tanto com o prejuízo e a base próprios, que devem ser utilizados preliminarmente, de forma inicial, como também de pessoa jurídica controladora ou controlada. Esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Veja bem, então, não se restringe ao prejuízo próprio. Desde que o devedor seja uma empresa controladora ou controlada, de forma direta ou indireta, e que esse vínculo de controlada ou controladora tenha existido, tenha sido formado antes do dia 31/12/2021 e permaneça até a data da adesão, é possível a utilização do prejuízo fiscal dessa controlada ou controladora para a liquidação do devedor. Isso é um ponto muito interessante que eu acho que vale a pena ter em mente como forma de liquidação de passivo. Tá? E essa utilização do prejuízo fiscal, ela implica, por óbvio, na extinção do crédito, mas sobre uma condição resolutória. Né? Fica resguardado à autoridade fazendária o período de 5 anos para análise dos créditos utilizados, para que seja tratada a possibilidade ou não da extinção em função da qualidade, da efetividade desse prejuízo fiscal ou dessa base negativa. Então, fica sujeito à confirmação do que a instrução, a portaria conjunta número 1, chamou de aferição de existência. E também se resguarda a necessidade de guarda dessa escrituração para fins de posterior fiscalização. Obviamente, uma vez utilizado esse prejuízo, essa base para a liquidação do débito, fica impossibilitada a utilização da compensação com a base negativa do próprio imposto de renda e da contribuição, ou qualquer outra forma de compensação ou restituição. Então, uma coisa implica na outra. A partir do momento que se decide pela utilização para liquidação da dívida dentro do programa de redução de litigiosidade fiscal, fica impossibilitada a utilização
da compensação com a base de cálculo do próprio imposto de renda e da contribuição ou outra forma de compensação. E, na eventualidade, nesse período de 5 anos, ser indeferida a utilização desses créditos, tem-se o prazo de 30 dias para o pagamento, obviamente, com acrescido de juros e multa, ou realização da impugnação contra o entendimento do indeferimento da utilização desse crédito. No caso de manutenção dessa decisão, de forma indeferitória, haveria, então, a rescisão do programa e toda a reconstituição do passivo seria devido quanto a esse ponto. Bom, ainda sobre a questão do programa de redução de litigiosidade, fato é que é muito importante ter atenção quais são os elementos que dariam ensejo à sua rescisão, né? E quais são os efeitos dessa rescisão. Então, no caso de não quitação da entrada, lembra os senhores daquelas entradas de 4% em 4 parcelas, por exemplo, né? Na hipótese de não pagamento de 3 prestações consecutivas alternadas, esse já é um conceito também que se extrai dos próprios programas de refis, há um tempo atrás. Na hipótese de descumprimento de qualquer portaria, principalmente essa portaria conjunta número 1, ou da lei de transação, a 13988, né? No caso de constatação de ato de esvaziamento patrimonial ou falência e liquidação, há a rescisão do programa. E, em havendo essa rescisão, isso é notificado tão somente via domicílio eletrônico. Não há outro tipo de comunicação ao contribuinte que não seja via domicílio eletrônico. E aí a lei traz, melhor, a portaria traz a possibilidade de regularização desse vício, ou seja, se eventualmente se trata de não pagamento de entrada ou não pagamento de 3 prestações, a lei deixa aberta a possibilidade de regular o vício, de se pagar essas parcelas em aberto. Isso no prazo de 30 dias, apontados pela própria portaria. Ou apresentação de recurso conjuntado dos devidos documentos nessa circunstância. Bom, quanto a esse ponto, eu fiz de forma relativamente rápida, basicamente esse em breves linhas, as principais questões afetas ao programa de redução de litigiosidade. Se os senhores não tiverem nenhuma dúvida, eu passaria agora para falar sobre a medida provisória 1160. Eu queria só aproveitar para indicar que quem tiver alguma dúvida pode colocar no Q&A aqui embaixo, e se quiser fazer a dúvida oralmente, a equipe da Câmara libera a pessoa realmente para as perguntas verbalmente, se preferir por escrito também pode fazer. O importante é que não fique nenhuma dúvida para ninguém. Eu, como estou fazendo a projeção, eu não estou vendo o chat, então, por favor, me informem se houver aí algum apontamento, por gentileza. Bom, vou avançar, se me permitem, caso não tenha nenhum tipo de ponderação sobre o programa. Volto a dizer, trata-se de um programa de transação, sujeito, obviamente, às tratativas com as autoridades fazendárias e, principalmente, a depender do perfil do devedor ou do contribuinte, notadamente na existência de prejuízo fiscal ou base negativa, talvez o programa seja relevante. Na ausência do prejuízo fiscal ou da base negativa, em função do número pequeno de parcelas, talvez não seja tão interessante essa adesão nesse formato, apesar de haver um desconto relativamente considerável. Bom, falamos agora sobre a medida provisória 1160. Tá? E o que essa medida provisória faz em algum momento? Esse é um ponto muito importante que eu acho que a gente vale a pena refletir um pouco. Tá? Ela reintroduz o voto de qualidade do presidente nas deliberações feitas pelo CARF, nas votações feitas pelo CARF. Gostaria de lembrar a vocês que a lei 13.988, ela havia previsto naquela circunstância que, em havendo empate nas decisões do CARF, as decisões seriam favoráveis aos contribuintes. Ou seja, em havendo empate, não haveria mais o voto de qualidade
que é previsto especificamente no parágrafo 9º do artigo 25 do Decreto 70.235, e as decisões seriam tratadas em favor do contribuinte. Isso foi muito bom pelo período em que isso vigiu. Vários contribuintes conseguiram decisões favoráveis que até então não eram possíveis. Por quê? Porque o presidente, como todos sabemos, é sempre indicado pela autoridade fazendária, o presidente da turma, etc., da Câmara, e em havendo essa decisão, havendo empate, o presidente manifestava o seu voto de qualidade, desempatando a decisão em favor da Fazenda. Isso foi, então, alterado anteriormente pela Lei 13.988 e, por sua vez, isso foi novamente alterado agora através dessa medida provisória 1160, que extingue a previsão do artigo 19E, que é justamente aquele que tinha sido introduzido anteriormente. Então, isso mudou muitíssimo as perspectivas de sucesso dos contribuintes em sede do CARF, na medida em que os votos de qualidade voltaram a ser introduzidos, ficaram por esse período, digamos, por essa lacuna suspensos, mas agora voltaram a ter introdução. E lembro também a vocês que essa previsão da Lei 13.988, no sentido de extinguir, ou melhor, de extinguir o voto de qualidade em favor dos contribuintes, foi objeto de questionamento em determinados momentos, mas o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo de forma favorável nesse tema, pela improcedência dessas ADINs, no sentido de que seria, sim, constitucional essa introdução. Geraldo, nós temos uma pergunta aqui do Vinícius. Pois Como não. verificar as condições que não se enquadram em irrecuperáveis ou de difícil recuperação? Você pode repetir, ou talvez o próprio Vinícius queira se colocar essa posição, por favor? Aqui a pergunta dele é como verificar as condições que não se enquadram em irrecuperáveis ou difícil recuperação. Tá bom. Veja bem, Vinícius, essa portaria, a 6757, ela traz, tão somente no artigo 25, você eventualmente vai poder ver, tudo que se refere aos créditos que sejam considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. E nesse cenário, essa mesma portaria não traz quais seriam as outras formas de classificação. Ela é omissa quanto a esse ponto. Então, o que se tem feito é que são nas tratativas junto às autoridades fazendárias, eles verificam principalmente a possibilidade de existência de garantias para a liquidação da dívida. Então, eu lembro a vocês que quando dá a opção pela transação tributária, é necessário que na adesão se forneça uma série de informações, como, por exemplo, o balanço das empresas, as declarações de resultado que as empresas eventualmente precisam manter em dia, e uma vez sendo feita a análise dessas demonstrações financeiras por parte da autoridade fazendária, da Procuradoria ou da própria Receita, e havendo principalmente a indicação da capacidade de pagamento do contribuinte, em face, inclusive, da existência ou não de garantia, Vinícius, a Procuradoria ou a Receita classificam esses débitos dentro de 4 cenários: A, B, C, se eu não me engano, e D, se eu não me engano, são 4. E lá tem os de baixa, os de alta recuperabilidade, os de média recuperabilidade, os de difícil recuperabilidade e os de pouca probabilidade, o que são chamados irrecuperáveis. Então, isso é feito dentro de um conjunto bastante discricionário por parte da autoridade fazendária, que leva em conta a capacidade de pagamento do contribuinte, que é avaliado através dos documentos contábeis que são fornecidos pelo contribuinte à autoridade, e a existência ou não de garantias que possam ser utilizadas na liquidação da dívida. Então, volto a dizer, é uma posição discricionária da autoridade que leva de forma excludente nas hipóteses do artigo 25 e a análise da capacidade de pagamento via apresentação de demonstrações contábeis por parte do contribuinte. Vinícius, te pergunto se está suficientemente claro ou se eu posso tentar fazer isso, explicar essa circunstância de forma um pouco mais elucidativa, Vinícius.
E Vinícius, se você quiser, coloca aqui no Q&A, se você quiser que nós coloquemos você no seminário para verbalmente fazer a tua pergunta. Eu acho que seria uma boa ideia, ô Felipe, É, ver se ele eventualmente não quer fazer a pergunta verbalmente, que a gente deixe o microfone aberto para ele. Ele está aqui claro, muito obrigado. Ele colocou. Ok. Vinícius, muito obrigado. Qualquer dúvida, eu fico à disposição, mas volto a dizer, isso vem do cotejo da capacidade de pagamento, da existência de garantia e do próprio perfil da dívida. É a métrica utilizada de uma forma discricionária pela autoridade fazendária. Obrigado, Vinícius, pela sua participação, ela é muito importante. Bom, e aí, pessoal, especificamente ainda sobre a questão do voto de qualidade, quando do exame dessas ADINs, houve uma manifestação por parte do Supremo Tribunal Federal de que haveria ali a improcedência dessas ADINs na medida em que se observou o devido processo legislativo e que haveria uma pertinência temática quando da inclusão do tema na medida provisória 899, de forma que não se poderia falar em constitucionalidade. Então, qual que é a análise que se faz sobre esse tema? Que o questionamento judicial por parte dos contribuintes, de uma forma geral, quanto a essa medida provisória 1160, no que se refere ao voto de qualidade, tem baixa perspectiva de sucesso. Tem-se dito aí, nos grupos, de uma forma geral, que a OAB vai interpor uma medida judicial perante o Supremo, visando o questionamento da medida provisória 1160, quanto à reintrodução do voto de qualidade. Mas, em função desse precedente decorrente da Lei 3.988, nos parece que a possibilidade de sucesso perante o Supremo de queda do voto de qualidade e da retomada da circunstância anterior, que excluía o parágrafo 9º do artigo 25, é pouco provável. Infelizmente, pouco provável. E por que da importância disso? Eu vou mostrar para vocês aqui várias teses. Geraldo, desculpa, aqui tem uma pessoa querendo fazer um comentário aqui, uma pessoa que está indicada como serviços de suprimentos. Pois não? Eu não sei se a Gabriela pode colocar essa pessoa para fazer a pergunta dela. Seria ótimo se nós pudéssemos abrir o microfone, que aí a gente tem a possibilidade de fazer um debate. Gabriela, Paula, vocês podem colocar o serviço de suprimentos? Gabriela? Bom, vou pedir para a pessoa fazer a pergunta pelo Q&A por enquanto a Gabriela não coloca a pessoa aqui na sala. Tá. Pois não. Aqui, a pessoa que está indicada como serviço de suprimentos está com a mão levantada. Tem alguma pergunta? Bom, acho que a gente pode continuar, Geraldo. Tá ok. E, por favor... peraí, chegou a pergunta, peraí. Bom dia. A quitação na condição de valor de até 78,20 são exclusivamente para quitação de débitos que estão com recursos pendentes e ou na classificação de irrecuperáveis? 78.200. Tá, peraí só um minutinho. Aqui, se vocês me permitem, eu volto aqui. Ó. Eu acho que vocês estão falando nesse ponto, imagino eu, nessa circunstância. Tá? Não. A instrução, a portaria, melhor dizendo, não faz nenhuma restrição para essa circunstância de período de valores irrecuperáveis no que se refere ao crédito de até 60 salários mínimos. Então, para esses contenciosos de pequeno valor, não há uma previsão na portaria no sentido de que seriam tão somente para os irrecuperáveis ou difícil recuperação. A nossa interpretação é que seriam para quaisquer créditos, desde que limitados a esses valores, e que sejam referentes à pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, tem que estar classificado como pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. Se uma empresa que não faz parte desse perfil tiver um débito em valor inferior a 78.120, ela não poderia utilizar desse programa, nesse formato que está projetado na tela,
justamente pelo fato de não estar integrado nesse perfil. Ou seja, isso é especificamente para as empresas de microempresa e de pequeno porte. Ok? Aí está perguntando aqui se pode ser direto via ECAC ou precisar em recurso. Ou o quê? Desculpe? Pode ser direto via ECAC ou precisa de recurso, imagina. Não, é via ECAC. O programa, todos os programas, todo o programa de redução de litigiosidade fiscal é via ECAC. Então, a adesão é feita via ECAC e tem inclusive um portal específico para essa circunstância dentro do ECAC e por lá é possível você fazer todos os procedimentos necessários à adesão e ao pagamento, inclusive expedição de guia e tudo mais. Obrigado. Obrigado você pela pergunta. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Volto a dizer, é muito bom quando a gente pode fazer uma breve apresentação, como eu estou fazendo agora, e ter a participação de vocês, os colegas como um todo. Eu vou voltar aqui ao ponto que nós estávamos antes, e, por favor, não deixem de interromper na eventualidade de nova dúvida. Então, pessoal, o que eu ia dizendo é sobre o efeito concreto do voto de qualidade. Por quê? Vejam bem, todas essas teses que eu estou projetando aqui agora, elas eram teses que bastante debatidas em sede do CARF e que, em havendo o voto de qualidade do presidente do CARF, desculpe, da turma, e volto a dizer, presidente esse indicado pela Fazenda, eram decididas em desfavor do contribuinte. Todas, praticamente todas. Na medida em que, na legislação anterior, o voto de qualidade foi extinto, elas passaram a ser decididas em favor do contribuinte. A Fazenda deixou de ter sucesso nesses debates. Agora, com a reintrodução do voto de qualidade previsto lá no parágrafo 9º do artigo 25, essas teses voltarão a ter decisão favorável à Fazenda. Então, nós tivemos aí uma janela, e não são só essas, para não cansá-los, eu coloquei aqui as principais, mas são muitas. Então, houve, na verdade, uma janela essa em que o voto de qualidade deixou de existir e vários contribuintes tiveram decisões favoráveis. Essa janela está se fechando. E, nessa circunstância, temas como amortização de ágio, que é extremamente relevante para algumas empresas, a depender das operações que são realizadas, tanto o ágio interno quanto o ágio na base da contribuição, voltam a ser decididas favoravelmente à Fazenda. O tema referente à contribuição social sobre o lucro e coisa julgada, idem, que é um tema, inclusive, muito importante que está sendo tratado no Supremo agora, da relativização da coisa julgada em matéria tributária, imputação de responsabilidade aos sócios, a jurisprudência do CARF sempre oscilou nesse tema e volta agora, tende a voltar favoravelmente à Fazenda. Tributação de stock options, também é um tema bastante debatido. PLR e necessidade de pacto prévio, e o PLR pago aos diretores. Tributação de hiring bônus. Lucros controlados no exterior é um tema que também é sempre debatido, no que se refere à aplicabilidade do lucro real e o conceito de unidade no exterior. Então, todas essas teses que eu selecionei aqui para nós eventualmente falarmos sobre elas, se for o caso, tiveram uma perspectiva favorável ao contribuinte e deixam de ter em função dessa nova medida provisória 1160, que reintroduz o voto de qualidade. E volto a dizer, medida provisória essa que, se questionada perante o Supremo Tribunal Federal, tem uma possibilidade relativamente pequena de procedência, tendo em vista os julgamentos anteriores das 3 ADINs que eu mencionei alguns minutos atrás. Bom, e a medida provisória ela não se restringe ao tema afeto ao voto de qualidade. Ela traz também, de forma muito interessante, previsões sobre a denúncia espontânea. O que ela coloca? Que até o dia 30 de abril será possível o exercício da denúncia espontânea
para débitos que tenham origem em procedimentos após o início do procedimento fiscal, em momentos que já houve o início do procedimento fiscal, e antes da constituição do crédito. Eu lembro aos senhores que o artigo 138 do CTN falava sobre a possibilidade de denúncia espontânea até o início do procedimento fiscal. Mas a medida provisória traz essa possibilidade de se exercer a denúncia espontânea com exclusão da multa de ofício e também da multa de mora para os débitos que sejam posteriores ao procedimento fiscal, mas anteriores à constituição do crédito, anteriores ao lançamento. Então, esse é um ponto interessante que, se eventualmente o contribuinte já teve aberto o procedimento de fiscalização, o procedimento fiscal, ele não poderia até então exercer a denúncia espontânea, mas até o dia 30 de abril abre-se essa possibilidade como uma forma de facilitação do exercício da denúncia espontânea. E é interessante também, se me permitem registrar, que o entendimento fazendário era de que o artigo 138 do CTN era específico para afastamento da multa de ofício. A Fazenda não vinha aceitando os efeitos da denúncia espontânea quanto à multa de mora, aquela de 0,33 ao dia, limitada a 20%. A Fazenda vinha entendendo, inclusive com decisão, com base em jurisprudência dos tribunais, que a denúncia espontânea era específica para aquela multa de ofício de 75% ou 150%. Agora, pelo menos até o dia 30 de abril, fica clara que a multa de mora também é afastada desde que se faça essa opção até essa data fixada pela instrução, pela medida provisória 1160. Então, aqui, interessante, pode ser útil para algum dos senhores, principalmente considerando a questão do início do procedimento fiscal, do início da fiscalização e de se contemplar também a multa de mora quanto a esse ponto, né? E um ponto importante, aplica-se aos procedimentos fiscais iniciados antes do dia 12 de janeiro de 2023, que é justamente a data de edição da medida provisória 1160. Bom, em continuidade, um ponto que esse sim eu pediria para os senhores uma atenção especial. E eu já não vou me alongar, logo eu termino a nossa apresentação. Mas esse é um ponto muito importante, que é a instituição, ou o aumento, melhor dizendo, do limite de alçada para recursos ao CARF, né? Ou seja, eu não sei se os senhores se recordam, o limite de alçada, anteriormente, era bem inferior, era o limite... era um limite que previa a indicação, eu não me lembro o número exato agora, mas era o limite, se eu não me engano, próximo a 60 salários mínimos. Se eu não me engano, é isso mesmo, 60 salários mínimos. E agora, a previsão é que para os processos administrativos de até 1.000 salários mínimos, eles ficam restritos tão somente a um julgamento definitivo pela delegacia de julgamento. Não caberá mais recurso voluntário. Isso me parece realmente absurdo. Ou seja, quem tiver uma dívida de R$ 1 milhão, que obviamente é muito dinheiro para qualquer empresa, tem que ser considerado, é muito dinheiro em cima da mesa, vai ser julgado exclusivamente pela DRJ, pela Delegacia Regional de Julgamento. É instância única. E todos nós sabemos aqui, eu não sei qual é o percentual, mas sei lá, eu posso dizer que de forma maciça, eu diria que muito mais de 90%, as delegacias, em primeira instância, julgam sempre em favor do fisco. Então, o contribuinte ficará restrito a esse julgamento em primeira instância, não terá acesso ao CARF e terá, então, que, uma vez concluído esse julgamento, ir direto ao juízo. Então, ele viola o duplo grau de jurisdição, ele gera uma distinção pelo valor da dívida, ou seja, o exercício de acesso ao duplo grau de jurisdição vale para quem tem 1,5 milhão, mas não vale para quem tem 1.300.000. A linha de corte é exclusivamente financeira, né? E ele viola também o princípio da isonomia, porque, conforme eu disse, ele está tratando o acesso ao CARF em função da capacidade contributiva. E esse ponto, pessoal, já foi tratado de uma forma paralela por parte do Supremo, não especificamente o limite de alçada,
mas a necessidade de realização de depósito recursal para acesso à segunda instância administrativa. E naquela oportunidade, em 2007, o Supremo editou uma súmula que diz que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamentos de bens ou bens de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. E quando do julgamento daquele caso que deu origem a essa súmula, foi dito claramente que isso era a instituição de um obstáculo sério e intransponível ao direito de petição. Foi dito que haveria ofensa ao princípio do contraditório e foi dito que haveria supressão ao direito de recorrer. Então, nesse cenário, ao contrário da questão que eu mencionei em linhas atrás sobre o voto de qualidade, aqui a indicação de uma instância única até o limite de 1.302.000, tem alta capacidade de sucesso, alta probabilidade de sucesso se questionado judicialmente. Em se tratando de conselhos administrativos estaduais, há uma série de decisões dos tribunais de justiça favoráveis à queda do limite de alçada. Isso existe em vários estados. E nesse cenário, entendemos que caso haja um auto de infração de R$1 milhão e ele fique bloqueado por um julgamento de uma decisão definitiva, caberia eventualmente a impetração de um mandado de segurança para que questione a imposição desse limite de alçada e abra a possibilidade de interposição do recurso voluntário destinado ao CARF para que se tenha acesso à segunda instância. Esse ponto, em função do precedente da súmula 21, então, tem uma probabilidade de sucesso bastante significativa se questionado judicialmente, se for necessário o questionamento judicial. Tá? Bom, deixando, então, a medida provisória 1160 de lado e falando sobre a portaria número 2, é interessante notar que, ao mesmo tempo que todo esse conjunto de alterações impôs a instância única para valores inferiores a 1.300.000, ela também aumenta o limite do recurso de ofício, como se fosse uma contraposição. Fixa-se, através da medida provisória 1160, o limite de alçada, mas, em compensação, aumenta-se a linha de corte dos recursos de ofício. Anteriormente, se a dívida fosse inferior a 2.500.000, não haveria recurso de ofício ao CARF, ou seja, o julgamento é tido em primeira instância e era liquidado em primeira instância, até o valor de 2.500.000. Agora, esse número subiu para R$15 milhões. Nesse contexto, na eventualidade de um julgamento favorável ao contribuinte que seja inferior a um valor de R$15 milhões, não há mais subida e exame de recurso de ofício ao CARF, e o processo, então, é liquidado naquela circunstância. Então, isso é um ponto positivo. Porém, eu lembro aos senhores que isso perde um pouco de efetividade na medida em que 90 e tantos % das decisões proferidas pelas delegacias são favoráveis à Fazenda. Então, a aplicabilidade dessa linha de corte de R$15 milhões é uma parcela muito restrita de julgamentos que são favoráveis ao contribuinte em sede das delegacias. Então, o efeito prático disso tende a ser muito pequeno, pouco considerável, e não há que se impressionar com essa indicação como sendo tão favorável, porque, volto a dizer, a grande maioria das decisões é favorável ao fisco, razão pelo qual não haveria que se falar em recurso de ofício nessa circunstância. Bom, para concluirmos, e para que eu fique dentro do meu tempo, falaríamos rapidamente sobre a medida provisória 1159, que ela visa regularizar as circunstâncias quanto à tomada dos créditos de PIS e COFINS quanto ao ICMS. Tá? Ou seja, todos nós sabemos aqui do questionamento decorrente do recurso extraordinário 574.706, aquele do qual decorreu a decisão do Supremo sobre a exclusão do ICMS da base do PIS e do COFINS, e naquela oportunidade o Supremo não se manifestou se os cálculos dos créditos tributários dessas contribuições deveriam incluir ou não o ICMS. Então, isso ficou em aberto. Ficou-se com a possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, mas o Supremo nada falou sobre os créditos dessas contribuições incluir ou não
o ICMS, no que se refere à apuração. E essa medida provisória, ela vem claramente manifestar nesse sentido, no sentido de que os créditos do PIS e do COFINS não serão calculados sobre o ICMS. Ou seja, terá que se observar a base fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso, por óbvio, implica no aumento da arrecadação, na medida em que o volume dos créditos de PIS e COFINS que seriam aproveitáveis pelas empresas, ele reduz, pelo simples fato de que não considera mais o ICMS, mas traz uma espécie de uma composição, uma harmonia quanto ao entendimento do Supremo. Se eu tenho que excluir o ICMS da base do PIS e do COFINS, eu não poderia utilizar esses créditos para apuração dessas contribuições, o que implica no aumento dessa arrecadação. E em função da anterioridade nonagesimal, isso entra em vigor tão somente no dia 1º de maio, contando aí os 90 dias da edição da medida provisória 1159. Pois bem, pessoal, passamos então aí basicamente pela portaria conjunta, número 1, pela medida provisória 1160, pela medida provisória 1159, pela portaria número 2, e basicamente esses são os temas que, de forma singela, eu trouxe para o debate no dia de hoje e me coloco integralmente à disposição dos senhores, caso haja alguma dúvida complementar, caso haja alguma ponderação, alguma correção, algo que eu não tenha falado de forma precisa, eu gostaria muito de corrigir. Eu ficaria muito feliz se os colegas tiverem qualquer tipo de apontamento, qualquer tipo de crítica ou de indicação que nós possamos debater nessa manhã. Muito obrigado mais uma vez à Câmara de Comércio França-Brasil, muito obrigado ao Felipe e agradeço especialmente a cada um de vocês que, de forma paciente, puderam aí ouvir essa singela explanação que visou tão somente atualizá-los sobre a legislação em curso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Geraldo. A Câmara que agradece a tua presença, essa apresentação foi super objetiva. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, o Q&A ainda está aberto. Eu queria aproveitar para agradecer novamente a presença de todos. Vejo, inclusive, aqui alguns amigos que eu não vejo há muito tempo, como a Patrícia Bueno aqui, saudade de você, Patrícia. O meu amigo João Larcher, que eu vejo sempre com muito prazer, mas que está aqui também, meu amigo Fred Dievra. Obrigado também ao Vinícius, Regina, Pedro, Paulo, Luiz, Henrique, Guilherme, Fernanda, Denise, Aline e os demais pela presença. É muito legal poder contar com vocês agora ainda no mês de janeiro, nesse nosso primeiro evento da Comissão Legal. O próximo evento da nossa comissão vai ser provavelmente agora em 16 de fevereiro, com o Carlos Ayub da Deloitte, que muitos de vocês conhecem e que é um excelente profissional. A gente tem uma pergunta aqui. Uma dúvida, por ser via MP, após 60 dias de prazo, aguarda a decisão do Congresso? Uma pergunta aqui da pessoa que está como serviço de suprimentos. Não sei se a pergunta está clara, Geraldo. Uma dúvida. Você não consegue, eu estou vendo aqui, não seria possível abrir o microfone para esse colega, para que ele exponha isso? Quem consegue é a Gabriela. Gabriela, você está ouvindo a gente? Eu acho que a Gabriela não está ouvindo, Geraldo, por isso que eu estou... Deixa eu entender um pouco melhor, por gentileza. Uma dúvida, por ser via medida provisória, após 60 dias de prazo, aguarda a decisão do Congresso. Eu imagino que você esteja se referindo, talvez, no que se refere à conversão da medida provisória, eu não sei dizer. O fato, se eu estou entendendo bem a pergunta, é que, desde que observado o princípio nonagesimal quanto à eventual majoração do encargo tributário, não há nenhum problema a priori, não há nenhum problema a priori. Essa é a regra geral que tem sido imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Não sei se essa especificamente é a pergunta. Não precisa aguardar a conversão da medida provisória em lei. A medida provisória, obviamente, ela tem efeitos imediatos no que se refere à sua competência, independentemente do prazo de conversão, da medida provisória, algo nesse contexto. Então, tudo que nós falamos aqui, respeitado as indicações de vigências, tanto da medida provisória 1160 quanto da medida provisória 1159, tem aplicação, né, de forma imediata, obviamente fazendo os apontamentos de cada uma delas.
Não sei se eu respondi aí ao colega do serviço de suprimento. Aqui a Paula Lief está escutando. Paula, a gente queria que você colocasse a pessoa que está indicada como serviço de suprimentos na apresentação, para ele poder fazer a pergunta dele verbalmente. Você pode colocar? A Paula consegue colocar. Ótimo, que bom. Aí, colocou. Ótimo. Pronto. Agora você que está como serviço de suprimentos, pode falar. Você está aqui já na apresentação. Isso. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Por gentileza, por ser uma MP, ela tem o seu prazo de vigência. Sim. Após o fim do prazo de vigência, para ela se concluir em lei, precisa da votação do Congresso? Sim, sim, sim. Na verdade, após o prazo de vigência, ela simplesmente perde, perde o valor. Ela perde o valor legal nessa circunstância, né? Então, ela precisa, sim, de todo o rito legislativo de aprovação pelo Congresso para fins de conversão em lei. Uhum. Tem aquela questão do retorno do veto, se haverá veto ou não pelo presidente, diante das alterações que eventualmente possam ser feitas pelo Congresso. Então, tem todo um rito legislativo que precisa ser observado. Mas o importante entender é que ela tem vigência imediata. Ela não fica na dependência desse rito legislativo para que ela gere os efeitos no mundo jurídico. Então, tudo que a gente falou aqui agora, volto a dizer, ressalvados os prazos nonagesimais, etc., tem vigência imediata. E a minha pergunta é o seguinte, a gente estava conversando sobre a SMP. Exato, então, ok, a partir de maio, ela vai entrar na vigência. Se ela não for convertida em lei, por exemplo... Você se refere a qual das medidas provisórias? A última. A 1159. A 1159. Isso, uhum. a 1159. Uhum. Se, por exemplo, ela não for convertida, não tiver o ritmo, for aprovada, volta do jeito que estava, então. Sim, eu entendo que sim. Entendo que sim. É que eu não li toda a MP. Qual que é a vigência dela? 60 dias? Ela entra em vigor a partir do dia 1º de maio. E iria até... Não, aí ela está valendo de forma contínua, entende? Não há uma limitação para essa questão do ICMS e do PIS e COFINS, para vedação da utilização desses créditos. Ou seja, até o dia 1º de maio, não há nenhum problema em se utilizar os créditos de PIS e COFINS considerando o ICMS. Após o dia 1º de maio, fica vedado esse formato de cálculo e os contribuintes não mais poderão calcular esses créditos, incluindo o ICMS. Não há... Oi? Mas o prazo para ela virar lei seria até quando? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5? Você fala no que se refere ao trâmite legislativo. Isso. Eu te confesso, eu não me recordo agora, para ser sincero, eu não conheço tanto processo legislativo, para ser sincero com você. Mas eu verifico isso internamente, se você puder deixar seu e-mail aí no chat, eu verifico qual é o prazo de conversão da medida provisória e eu te informo. Mas eu só queria te dizer que isso do ponto de vista tributário, no momento, é irrelevante. Na medida em que, a partir do dia 1º de maio, isso vai gerar esse efeito. E outro ponto importante, que existe hoje toda uma movimentação no Congresso muito forte no sentido de aprovar essas medidas provisórias do novo governo. Então, a probabilidade disso não ser convertido em lei é muito baixa, e vou um pouco além. Isso é uma certa questão de coerência. Desculpe, qual é o seu nome? Priscila. Sabe por quê, Priscila? Você concorda comigo que houve uma decisão do Supremo que excluiu o ICMS da base do cálculo do PIS e COFINS. Então, existe uma certa coerência em contraposição a essa decisão de que os créditos desse PIS e COFINS não serão calculados sobre o ICMS, sobre pena de você ter 2 pesos e 2 medidas nessa operação. Então, esse é um ponto que os tributaristas, de uma forma geral, já esperavam que viesse a ser questionado, entendeu? A Fazenda estava batendo nessa tecla há muito tempo. No sentido, se você exclui o ICMS, você não pode calcular o crédito. Volto a dizer, dentro de um conceito de uma certa paridade de raciocínio.
Então, eu particularmente acho que esse assunto é um assunto posto, é um assunto que eu diria que quase definitivo. A probabilidade de questionamento disso, do meu entendimento, é baixa. Como advogado tributarista, gostaria de dizer o contrário, mas eu prefiro ser transparente e dar a perspectiva que eu entendo, já analisei o caso profundamente. A tendência é que isso se mantenha nesse sentido de forma perene daqui para frente, sob pena de você ter um descompasso com os próprios efeitos do recurso extraordinário 574-706. Ok, muito obrigada. Obrigado a você por participar. Vai aumentar, na verdade, vai aumentar a arrecadação para a Fazenda, né? Vai aumentar significativamente, porque esse efeito não é pequeno, né? Principalmente decorrendo do perfil do ICMS que cada empresa eventualmente possa ter. Esse efeito não é pequeno. Então, as empresas passarão a ter um encargo mais significativo de PIS e COFINS, na medida em que os créditos que elas tomariam serão reduzidos pela exclusão do ICMS no seu cálculo. A gente tem aqui um comentário da Fernanda, que inclusive é o comentário que eu ia fazer, Fernanda. A gente teve aqui uma transmissão de pensamento. O prazo da MP, até respondendo aqui a pergunta da Priscila, o prazo é 60 dias, prorrogáveis por mais 60 normalmente. Pronto. Né? E a partir de 120 dias, a MP precisa ser votada, senão ela tranca a pauta do Congresso. Então, esse realmente Fernanda, obrigado aí pelo esclarecimento. As MPs. Muito obrigado, Fernanda. Te agradeço pela participação. Te agradeço muito. E aí a gente tem aqui uma pergunta do Pedro Chambô, dizendo que, pela leitura da portaria conjunta, ele verificou que na prática, a transação só se aplica a, aspas, créditos com recurso pendente, fecha aspas, e ele diz também que não há uma previsão clara de salários mínimos que não estejam em contencioso administrativo. Aí ele coloca, minha leitura é correta? Creio que sim, Pedro. Esse é o entendimento. Ela não é tão clara a portaria nesse contexto, mas a interpretação que se faz, creio que seja nesse sentido. É isso aí. Felipe? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, Geraldo. Ótimo, porque cortou um pouquinho para mim. Mas, Pedro, não sei se você me ouviu, eu entendo que sim, essa é uma interpretação mais clara que se coloca. Tanto é que eles falam de recursos pendentes na delegacia, em primeira instância, ou no CARF, né? A própria indicação é nesse sentido. Deixa eu ver aqui no Q&A, não tem mais nada. Bom, pessoal, agora já são 10h32, conseguimos fazer aqui a nossa apresentação e as perguntas praticamente dentro do prazo. A nossa proposta inicial era fazermos isso em 1 hora. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a todos pela presença, aqueles que fizeram as perguntas e que tiveram comentários, agregaram muito a apresentação. Acho que esse é o obrigado. Das apresentações que nós queremos fazer na Câmara, é realmente uma coisa participativa, mesmo porque ninguém aguenta mais aqueles Zooms em que você só tem uma pessoa falando e ninguém participa. Então, obrigado, Geraldo, a tua participação foi excelente nesse sentido também. Muito obrigado. E aguardo todos na próxima reunião da Comissão Legal, no dia 16 de fevereiro, vamos divulgar em breve, com o nosso querido Carlos Ayub da Deloitte. Um grande abraço a todos. Eu agradeço a todos novamente pela oportunidade e agradeço, em nome do Jean Larcher, um querido amigo, agradeço a todos os demais presentes. Muito obrigado. Forte abraço, Obrigado. pessoal. Um abraço. Um abraço.